Glória a Deus, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Eu sou o pastor André Cardoso e que alegria estar com vocês para mais uma escola bíblica online da Igreja Evangélica Canaã. E hoje, com uma presença mais que especial, meu querido amigo, irmão em Cristo, obreiro, servo do Senhor, Leandro de Jesus. Tem Jesus até no nome. Oh, glória! Leandro, antes que ele fale, ele é um dos professores aqui que trabalha no Ministério de Famílias da Igreja Evangélica Canaã, preparando os noivos. É aquele negócio, chegou contigo, ou casa ou desiste, né? Paz do Senhor, Leandro, Deus abençoe. A paz do Senhor, pastor André, a paz do Senhor, irmãos. Bom, como o pastor falou, né, nós somos, junto com a minha esposa, somos dos professores do Ministério de Família, aqui da Igreja Evangélica Canaã. Primeiramente agradeço o convite, é uma honra estar aqui com você, pastor. Te acompanho, né, Glória te acompanho a Deus. nas lives, te acompanho na escola bíblica quando posso. Tenho aprendido contigo e é uma honra dividir contigo aqui esse momento. Espero colaborar contigo aqui nessa escola bíblica dominical. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Hoje, dando sequência à nossa revista, nós estamos, os irmãos sabem, mas nunca é demais repetir, estudando sobre relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. É a lição da Casa Publicadora, da CPAD, e hoje nós estaremos meditando sobre o seguinte tema: relacionamento entre sogra e nora, ou entre nora e sogra. É um negócio, esse tema é muito importante, até porque na nossa cultura aqui, do brasileiro, essa coisa de sogra é complicada. É motivo de piada, de ridicularização, e a gente não pode esquecer que a sogra, tanto minha quanto dela, é a minha mãe e a mãe dela. É a mãe da minha esposa e a minha mãe. As duas são sogras. Então a gente parte do princípio do respeito, não é? Então, mas isso nós vamos ver ao decorrer aqui da lição. O texto áureo, dando abertura aqui à nossa escola, é o texto de Ruth, capítulo 1, versículo 16, que diz: Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe, e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. E o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. A verdade prática, a fé cristã exalta o amor familiar e, mais especificamente, o respeito e a honra entre nora e sogra, tá? Bem como genro e sogro. Amém? Nós vamos falar mais a respeito disso, mas antes, porém, permita-nos aqui, eu, Leandro, estaremos dirigindo a Deus uma palavra de oração para que esse tempo de meditação seja de bênção para minha, para a sua vida, para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta oportunidade mais que o Senhor nos concede de estarmos aqui em companhia do seu povo, seja em casa, no trabalho, em trânsito, enfim, aonde quer que esteja. E aqueles que ainda verão após a primeira exibição dessa aula, todos quanto forem alcançados por esse trabalho, por esse conteúdo, que sejam abençoados em nome de Jesus. Conduz a nossa vida aqui, a nossa fala, abençoa toda a equipe técnica, enfim, Senhor, nos abençoe a todos nós, para a honra e glória do teu nome, que sejamos poderosamente edificados pelo estudo da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar sequência, então? Nós vamos partir para a leitura bíblica em classe, essa nossa grande sala de aula. Alguém diz:
pastor André, Leandro, o pessoal sempre procura e diz, pastor André, a escola presencial não vai voltar. Mas eu digo a eles, mas é presencial. Nós estamos presentes gravando, sim. O Espírito Santo está presente nos inspirando, Deus está conosco, os nossos queridos amigos internautas estão conosco e estarão conosco. Nós ampliamos o espaço. É uma grande sala de aula. O alcance é maior, não é? É maior. Os alunos só precisam se fazer presente frente à internet agora. Glória a Deus, porque a aula presencial seria uma única. Sim. Online, ela fica à disposição. Você pode assistir a hora que você quiser. Revisar. Começa hoje, termina amanhã. Compartilhar. Olha que coisa extraordinária. Louvado seja Deus. Vamos ser gratos pela oportunidade que o Senhor nos dá. E eu quero convidar meu amigo Leandro para fazer essa leitura conosco, da leitura bíblica em classe. Vamos lá então, meus irmãos. Nós vamos fazer a leitura na página número 48, o livro de Ruth. Nós vamos ler aqui do versículo de 1 a 5, depois leremos de número 8 e em seguida de 12 até 14. Então vamos lá, primeiro versículo. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfã, e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Agora o versículo de número 8. E disse Noemi às suas 2 noras, ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use de benevolência como usaste com os falecidos e comigo. Agora o versículo de 12 até 14. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu disseste, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesses filhos, esperá-los ieis até que viesse a ser grandes? Deter-vos ieis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram-se a sua voz e tornaram a chorar. E Orfã beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Glória a Deus pela leitura da palavra. Leandro, Deus abençoe, obrigado. Nós vamos aqui, os objetivos da lição de hoje. Primeiro, apresentar o contexto de crise socioeconômica na Judéia, somado ao drama familiar causado pelo luto de Noemi e Ruth. Em segundo lugar, identificar que a união de fé entre nora e sogra foram cruciais para a superação das adversidades inerentes à vida. Refletir, em terceiro lugar, refletir sobre como, ao honrar sua sogra, Ruth gerou bons frutos para toda a família, repercutindo até mesmo na linhagem do Messias. Glória a Deus. Em quarto lugar, enfatizar as bênçãos de Deus a partir do relacionamento, do bom relacionamento entre nora e sogra.
Porque se o relacionamento não for bom, muito provavelmente isso não irá redundar em bênção. Ele vai redundar em bênção quando este relacionamento for positivo, produtivo, quando tiver fidelidade, tá bom? Vamos à lição, vamos à introdução. E a palavra-chave desta lição é honra. Honrar. Nós devemos aprender a honrar o outro. Aqui, no caso, é a nora honrar a sua sogra. Mas eu tinha até separado, Leandro, alguns textos aqui que eu quero compartilhar com você. Ó, Levítico 19:32, diante das cãs te levantarás e honrarás a face do ancião e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Honrar o mais velho. As cãs brancas são honrar. Aquele que viveu mais, que tem mais experiência, deve ser honrado. Aí alguém pode dizer, pastor, mas isso aí foi lá para Israel, isso aí é Antigo Testamento, Velho Testamento, não é para a igreja. Você já ouviu isso, né, meu irmão? Isso é bem comum a gente ouvir. E o Senhor se agrada da honra, né? E o Senhor coloca a honra em vários momentos, né? Honrá-lo através dos dízimos, né? Honrar pai e mãe. Neste caso, né, a Ruth honrou a sua sogra. Pela fidelidade, o Senhor colocou ela na linhagem, né, do Messias. Então, por meio dela, né, ela entrou nessa linhagem. Então, a honra produz bons frutos. Tem um outro texto aqui que eu separei. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns com os outros. Deus se opõe, Deus rejeita o orgulhoso, o soberbo. Ainda, 1 Timóteo capítulo 5, verso de 1 a 2, ó que coisa extraordinária isso aqui. Não repreenda asperamente um homem idoso. Eu sou mais jovem, nem tanto. Mas, quando eu me dirigir a alguém com mais idade, eu devo fazê-lo com respeito, com honra. Mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Sim, com amor. Com respeito, viu? Exorte-o como ele fosse seu pai. Trate os jovens como a irmãos, agora falando para os mais velhos. O respeito é recíproco, é mútuo. Agora o mais velho fala com o mais jovem como se estivesse falando com seu irmão. Respeita ele. Aí vai para as mulheres. As mulheres idosas, as mulheres jovens devem falar com ela como a mães. E as moças como as irmãs, com toda a pureza. As mais velhas falar com as mais novas como as irmãs, com toda a pureza. Se nós levarmos isso aqui para o relacionamento, nora, sogra, genro, sogro, tem tudo para dar certo. E ter um bom convívio. Afinal de contas, você não pode esquecer que a sua sogra é mãe da tua esposa. E quando você fala mal da tua sogra, você está falando mal da sua mãe. E aí, quando ela fala da sogra dela, a gente não gosta. Porque é a mãe da gente. Aproveitando, pastor, o senhor colocou um ponto importante, né? Essa lição fala de Ruth e Noemi, nora e sogra, mas também serve para o relacionamento, esse aprendizado para o sogro e para o genro. Isso é muito importante. Exatamente. Não podemos esquecer disso. Não podemos, isso é importantíssimo nos relacionamentos interpessoais, no trabalho, na igreja. São princípios que devem ser levados para a vida, viu? A ênfase, obviamente, aqui, como tem o texto com base em Noemi e Ruth, falando nora e sogra, mas são lições que servem para todos nós em todos os tempos e épocas, tá bom? Nesta lição estudaremos uma das mais belas histórias bíblicas em que se exalta o amor e a virtude de uma mulher moabita, de uma mulher gentia, de uma mulher que nem era do povo da promessa,
de um povo que havia até na lei restrições quanto aos moabitas. Os moabitas, por exemplo, não podiam entrar no templo para adorar, para orar. Mas essa mulher moabita ensinou, Deus através dela ensinou lições extraordinárias. Então, vou abrir um parêntese aqui, porque o ambiente, você pode não acreditar aí do lado, mas o ambiente aqui está saturado da presença de Deus. Eu sinto a graça de Deus aqui, viu? Eu e você não podemos, de maneira alguma, desprezar os tempos de Deus, como disse o salmista. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Alguém olha para si ou olha para alguém e diz, de maneira alguma, Deus fará alguma coisa boa através dessa pessoa. Ruth era uma improvável. Estamos em festa na Igreja Evangélica Canaã, o Congresso da Juventude da Igreja Evangélica Canaã, cujo tema é improváveis. Aproveitando, pastor, eu sou um improvável. Olhando a minha história, eu sou um improvável. Então tem tudo a ver. Eu sou um improvável, nós somos improváveis. Sim. Uma mulher moabita, sim, que não podia entrar no templo. Aproveitando, à época, a mulher sem marido era vulnerável. Ou seja, ela era improvável de entrar na história para ser uma das precursoras aí do Messias. Então, produção, puxa a câmera aqui. Close. Deus pode. E a qualquer momento Ele pode fazer algo extraordinário na sua vida e através disso abençoar a sua família e a história da sua família. Aqueles que virão até mesmo depois de você podem ser abençoados através da sua vida, viu? Mas não perca as oportunidades de Deus para que isso aconteça. E muitas vezes essas oportunidades acontecem em momentos de crise. E nós vamos ver aqui nessa lição que em tempos de crise nós devemos estreitar laços, construir pontes, estreitar relacionamentos. Porque Eclesiastes, capítulo 4, a partir do versículo 9, diz que é melhor serem dois do que um. Mas vamos para adiante aqui. Então vamos lá. Essa história, a história de Ruth, é a história de um drama familiar que envolve o luto, a subsistência e a desesperança. Trata-se de uma crise generalizada de pobreza, doença, viuvez, morte. Contudo, nesse drama familiar, a obstinação, a determinação de Ruth se destaca, pois ela foi capaz de superar as dificuldades com atitudes de fé, inteligência, lealdade, persistência e esperança. Tem gente que no momento de crise, Leandro, opta por cortar caminho, sim, opta por atalhos, e alguns deles escusos. Mas sempre que nós agirmos na direção de Deus, é a melhor opção. Sim, na presença, né, pastor? Na presença. Na presença, perseverando. Tendo atitudes de fé, de persistência, uma palavra que está muito em moda, resiliência. Viu? Então vamos lá. Essa história bíblica é uma narrativa de uma história entre a nora, que cultivava um verdadeiro amor no coração por sua sogra. Isso é possível, deixa eu dizer para vocês aqui, é possível. Você que tem dificuldade de relacionamento com a sua sogra, passa a enxergá-la da seguinte maneira: ao invés de sogra, mãe do teu esposo, ou mãe da tua esposa. Quando você começar a olhar assim, você vai primeiro já ser grato pelo ventre que gerou aquela que é a mulher da sua vida. Ó, profundo isso. Ó, glória. Já vai ser grato porque ela gerou a mulher da tua vida, a mãe dos teus filhos. Afinal, né? Ele ou ela escolheram, né? Dentre tantas pessoas, eu quero este aqui, né? Então, é um verdadeiro presente, né, pastor? E quem nos presenteou? O ventre que a gerou. Sim. A sogra.
Mas vamos lá, vamos para frente aqui. Vamos para frente aqui. Então, ó, temos muito que aprender com esse relato bíblico sobre o relacionamento entre Ruth e Noemi. Primeiro tópico: a crise econômica na terra da Judéia. A crise econômica é algo muito sério. Estava presente lá, está presente nos nossos dias, e enquanto aqui estivermos, estaremos sujeitos a ela. Nós precisamos ter ferramentas de Deus para aprender a lidar com essas coisas. Vamos aqui, ó. A escassez que provocou fome na casa do pão. Ruth, capítulo 1, versículo 1. O alimento básico das famílias que viviam na região da Judéia estava escasso por causa do mau governo dos últimos juízes que abandonaram o Senhor. Vamos pontuar aqui. O texto de Ruth, no capítulo 1, no verso 1, diz que houve uma grande fome. Houve uma fome na terra. A expressão é essa. Uma fome na terra. Quando houve essa fome na terra? Nos dias dos juízes. E como eram os dias dos juízes? Israel servia o Senhor, tudo estava indo bem, Israel caía em pecado, adorava outras divindades, se entregava à idolatria, aí Deus permitia que os inimigos se levantassem, oprimissem, escravizassem, então Israel clamava ao Senhor, se lamentava, confessava os pecados, então Deus levantava um juiz que era um libertador e Israel voltava a servir ao Senhor. Mas pouco tempo depois, Israel caía no pecado, era escravizado, se arrependia, confessava, pedia perdão, Deus levantava um juiz, libertava o povo servia a Deus, mas logo acontecia tudo de novo, era um ciclo vicioso. Um ciclo vicioso. Nós precisamos entender que para viver o novo de Deus e para viver experiências novas da parte de Deus, precisamos tirar da nossa vida velhos hábitos, vícios. Vícios. Sim. E eu vou aproveitar aqui e chamar a experiência do Leandro com os casais, com os noivos. Sim. Porque é uma época em que a gente aprende. Quem tem esse privilégio, e é muito importante. Gente, vocês que estão aí, que são solteiros, que pretendem casar, é muito importante esse trabalho. Porque você vai chegar aqui e o Leandro vai lidar com essas coisas dos vícios, dessas coisas, porque são pessoas completamente diferentes que estão querendo se unir em casamento e a partir de então serão dois, uma só carne, só que cada um trazendo as suas manias. Conta um pouco dessa experiência, Leandro. Perfeito, pastor. Então, primeiramente, cabe dizer que o casamento é uma instituição criada por Deus, né, pastor? Né? Uma instituição que foi colocada por Deus, que enche os olhos do nosso Senhor. E, de fato, nós temos aí dois jovens, né, para se casar, de famílias diferentes, com hábitos diferentes, costumes diferenciados, né? E que precisam de uma preparação. Nós costumamos dizer que o nosso curso ele é preventivo e preparatório para o casamento. A nossa brincadeira com eles muitas vezes é: olha, nós vamos acabar com o seu casamento. Sim, casar com o noivado, perdão, acabar com o casamento, ou de fato para que eles enxerguem que esse casamento não vai gerar bons frutos, né? Que é um casamento que de fato não vai ser próspero porque são incompatíveis. E as lições justamente são para afinar esses jovens, né, justamente do porquê se casar, como são as finanças dentro do casamento, né? Tem uma lição que fala do presente, passado e futuro, ou seja, eu vou reavaliar a mim enquanto sujeito, enquanto eu me desenvolvi, por que eu estou casando. Então justamente é para a gente afinar esses jovens e justamente visitar hábitos, né? Quais são os hábitos que eu tenho que não são hábitos corretos e que eu preciso me aproximar do Senhor para que Ele me mostre também, né, em que eu preciso melhorar, em que eu preciso me restabelecer, se assim eu posso dizer. Amém? Pegou aí?
para de repetir os erros. Israel vivia tempos de crise porque a sua liderança se corrompia, dava as costas para Deus e o povo, consequentemente, fazia o mesmo. O povo dava-se à idolatria, enfim, repetia velhos hábitos, velhos erros, e aí não tinha como. Não tinha como ir. A crise era inevitável, mas vamos lá, vamos lá. A cidade de Belém, de onde Noemi saiu com o seu marido Elimeleque, era um lugar que anteriormente já havia sofrido sequidão e escassez. A palavra de Deus diz que Belém significa casa do pão, cidade do pão. Mas esta estava sem pão. Esta estava sem pão, que representava o sustento material do povo. A cidade deixou de ser um celeiro de grãos para ser um lugar de escassez e fome, carestia, seca, por toda parte. Por toda parte. Não só em Belém, mas em toda a terra de Canaã. E a Bíblia, às vezes, nos informa, nos relata que a fome é um modo que Deus tem para disciplinar o povo que pecou contra ele. Isso está muito claro em Levítico 26, do 18 ao 20, quando Deus diz: se vocês persistirem no erro, se vocês persistirem no pecado, o céu vai ser como o ferro e a terra vai ser como o cobre, e vocês vão trabalhar, se cansar, se gastar, mas não vão colher nada. E por quê? Por causa do pecado. Por causa da dureza do coração. Mas louvado seja Deus, que mais adiante Deus vai dizer o seguinte: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, confessar os seus pecados, buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Louvado seja Deus. Mas aqui no caso, no livro de Ruth, isso demorou um pouco a acontecer, porque é necessário arrependimento. Sim. Mas vamos continuar aqui. Naquele tempo, Israel havia se afastado da comunhão com Deus e chegado ao ponto de cultuar ídolos pagãos. Aí tem alguém que diz assim: Leandro, não, mas eu não sou idólatra, eu não tenho imagem de escultura na minha casa. Mais perigoso do que as imagens de escultura são os ídolos do coração. Vamos dar alguns exemplos? Por favor. Um carro? Uma casa? Uma casa. Talvez uma conta bancária, pastor? Uma posição social, o status quo. Um cargo? Um cargo eclesiástico ou não, ou profissional. Aonde está o teu coração? Aí está o seu tesouro. É isso aí. Pensa nisso. Pensa nisso. A bem da verdade, nem todos agiam do mesmo modo, mas a disciplina era para todos. E enquanto eu estava estudando aqui, eu comentei isso com a missionária Simone, minha esposa. E do nada eu peguei a Simone assim com um questionamento, um pensamento, sei lá. Eu sei que eu olhei para ela e falei assim: todos os dias nós somos afetados pelos pecados de alguém. Sim. Ou abençoados pelos acertos e atos de justiça de alguém. É isso mesmo. A Bíblia nos dá exemplo disso. Infelizmente, nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Nós vivemos debaixo da lei do pecado. Fomos resgatados por Cristo, a Bíblia é quem diz, que ele nos resgatou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, para a sua maravilhosa luz. Ele nos resgatou de lá, mas nós ainda estamos aqui na terra. Como peregrinos, forasteiros, é verdade, mas ainda estamos aqui, vivendo sobre a lei do pecado, porque o mundo jaz no pecado, o mundo jaz no maligno. 1 de João, capítulo 5, verso 19. E Eclesiastes 9, a partir do versículo 2, diz lá que todas as coisas sucedem igualmente debaixo do céu.
tanto ao justo quanto ao ímpio, ao que teme e ao que não teme. Nós todos habitando, vivendo aqui, estamos sujeitos às mesmas coisas, aos mesmos males. Viu? Mas, assim como nós somos prejudicados pelo pecado do outro, aí você pode estar aí do outro lado dizendo, pastor, não estou entendendo, me dá um exemplo. Por exemplo, sem nenhum apontamento ou cunho político, mas já um político corrupto desvia dinheiro da saúde pública. Todo o povo padece. Aquele povo que está lá na fila do hospital, dependendo do atendimento da saúde pública, está sofrendo. Por causa do erro deles, por causa do pecado do outro. Sim. Alguém, e isso é comum, infelizmente é comum, porque parece que as pessoas ficam surdas para as coisas, ignorantes, alheias a tudo. Se dirigir, não beba. Se beber, não dirija. Mas alguém bebe, pega o carro, atropela alguém, aquela pessoa que foi atropelada não tem nada a ver. Sim. Foi vitimada pelo pecado do outro. Sim. Mas quando alguém faz alguma coisa boa, as outras pessoas são abençoadas ou a gente está só sujeito aos males que o outro comete? Não. Provérbios 29, versículo 2 diz que quando os justos governam, todo o povo se alegra. Sim. Pastor, se me permite dar um Claro, também, claro, de maneira claro. que a gente pode colher bênçãos, né, de alguém. Quantos já não ouviram? Olha, você é a resposta de oração. Teve uma senhora, uma mãe que orou para o senhor a vida inteira e aí ele é abençoado ao longo da vida, não é? Porque tinha alguém lá, né, orando por ele. Então, todas as coisas sucedem igualmente debaixo do céu. Tanto coisas boas como ruins, porque, irmãos, nós somos servos de Deus, mas não estamos alheios a todas as coisas que acontecem no mundo. Nós estamos aqui, se instala uma crise econômica, nós vamos ser vitimados, assim como o povo de Belém. Belém, por ser casa do pão, Canaã, por ser a terra da promessa, aonde estava o povo de Deus, teve seca só em volta? Não. A seca se aplacou ali também. Elias, o profeta, quando profetizou que Deus ia cerrar o céu, ele também não sentiu os efeitos da seca? É assim, irmão, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, você serve aquele que venceu o mundo. Aleluia. Nós servimos aquele que venceu o mundo. O que nos guarda, o que peleja por nós é aquele que venceu o mundo. Louvado seja Deus. Vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui. A crise de uma família. E aqui é muito sério. Se nós não tomarmos cuidado, a crise que é externa, social, política, ela vai entrar na nossa casa, na nossa família. Sim. Na nossa família. E se não soubermos administrar o clima familiar, as relações, não é? Tudo fica ainda mais complicado. É nessa hora que a família precisa se unir, né, pastor? Estreitar relacionamento, construir pontes. Conviver o mais harmoniosamente possível, não é verdade? É assim. Vamos lá. Ó, Ruth 1, de 1 a 3. A família do livro de Ruth era constituída por Elimeleque, Noemi e seus filhos Malom e Quilion. Enquanto estavam na Judéia, a crise econômica obrigou Elimeleque a tomar a decisão de buscar a solução para a subsistência da sua família em outro lugar. Foi uma atitude desesperada de alguém desesperado, preocupado com a sua família. Mas eu faço a pergunta, o que ele encontrou fora de Belém? Senão a morte, senão a enfermidade e igualmente a crise. O melhor lugar para estar, por mais que falte pão na casa do pão, por mais que haja crise no lugar aonde eu acredito que Deus está e que Deus me colocou, o melhor lugar para estar é na presença de Deus. Onde Ele quer que você esteja. Deus quer que nós estejamos na sua presença. Vamos continuar aqui.
Em vez de ficar parado, ele tomou o caminho que parecia o mais racional, o mais lógico. Nós temos outros exemplos na Bíblia. Isaac, no momento de seca, no momento de crise, se propôs a ir para o Egito. E Deus disse: não descerás do Egito. Não, fica no lugar que eu te plantei. É verdade que em outras ocasiões Deus manda se retirar, mas quando Deus manda se retirar, significa dizer que a presença dele irá conosco. Sim. Então nós não nos retiramos. Deus nos moveu, Deus nos tirou, Deus nos escondeu, Deus nos preservou. Quando isso? Dá um exemplo, pastor. Quando Herodes decide matar todo menino e o anjo visita José em sonho e diz: pega a mulher e vai para o Egito. Se esconde lá. E quando o perigo passou, volta com ele. Aleluia. É assim, irmão. Glória a Deus. O melhor lugar para estar é onde Deus quer que nós estejamos. Viu? Em nome de Jesus, receba essa palavra aqui. Elimeleque conhecia o Senhor, mas não o buscou para tomar aquela importante decisão. Vocês lidam bastante com isso. Bastante, pastor. E voltando ao nosso curso, né? Uma das coisas que nós ensinamos é isso. Toda e qualquer decisão do casal tem que ser tomada primeiro de acordo, né? Marido e esposa, e aos pés do Senhor. Senhor, eu tenho esse plano. Eu gostaria disso, disso, disso. E o Senhor vai firmar os passos se esse for, né, o desejo do coração dele. Então, tudo que nós devemos fazer, em primeiro lugar, claro, planejamos. O homem faz o seu plano, né? Mas a resposta boa vem do Senhor. Vem do Senhor. Vem do Senhor. Então, é o que Elimeleque não fez. Mesmo conhecendo a palavra, ele não pediu direção, né? Achou que era o caminho racional a seguir e seguiu. E as coisas não ocorreram como planejado, não é? Tinha tudo para dar certo. Mas sem Deus, tudo errado. Toda e qualquer decisão, toda e qualquer coisa que nós intentemos buscar, fazer, realizar, construir, seja lá o que for, tudo que nos leve para longe de Deus é muito menor do que aquilo que Deus já tem preparado para nós. Receba essa palavra. Tudo que te afasta de Deus, tudo que te leva para longe de Deus, pega essa chave, é muito menor do que aquilo que Deus já tem preparado para a sua vida. Na presença de Deus é melhor, porque o silêncio de Deus, o aparente silêncio de Deus, jamais significou e jamais significará a ausência de Deus. Jesus disse lá em João: o meu Pai trabalha até agora. E eu trabalho também. No silêncio, Deus está trabalhando por mim, pelo Leandro, pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Não há mal que dure para sempre. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá um amanhecer. Aleluia! Ele é aquele de quem os discípulos disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Porque a essa tempestade que está assolando a sua vida, a qualquer momento ele dirá: vento, cala-te, mar, aquieta-te, e se fará bonança na sua vida, na sua casa, na sua família. Oh, glória! Aleluia! Eu já estou pregando. Oh, glória! Vamos lá, vamos lá. Seguindo aqui. Ali em Moabe, a família encontrou a morte, o luto, a viuvez, que envolveram a vida dessa família. Quando Elimeleque faleceu, Noemi ficou viúva com seus 2 filhos. Aí, o casamento de seus 2 filhos com 2 moabitas trouxe a esperança de volta ao coração de Noemi. Porque, em se casando, os moços, serei avó. Sim. A descendência do meu marido, da nossa família, vai se perpetuar, vai continuar. Renasce a esperança, mas a esperança num lugar sem Deus, fora da presença de Deus. E essa esperança se frustrou, nós vamos ver aqui. Mas de repente os 2 filhos faleceram, deixando as esposas viúvas. Agora são 3. Agora são 3 esposas viúvas. Agora eram 3 viúvas. 3 viúvas. Olha que coisa terrível.
no contexto da época, teriam enormes dificuldades de sobrevivência. Essa história nos mostra que uma família pode estar no centro de um profundo sofrimento e que isso pode afetar o relacionamento de pessoas muito próximas, como nora e sogra, genro e sogro. Como se comportar diante dessa circunstância? Como nós devemos nos portar diante dessa circunstância? É o que eu disse já e vou reiterar, sendo não repetitivo, sendo contundente. Nos momentos de crise, a família, deve estreitar os laços, se aproximarem, estarem juntos, viu? Não é hora de se isolar, porque é comum, né? Sim. É comum. Sim. E agora partindo não para os noivos, mas também para os noivos, porque às vezes a dificuldade vem já no noivado. Sim. E vem mesmo, pastor. Vem, tá com tudo preparado. Data marcada, civil, religioso, Sim. festa, o pastor, o celebrante já foi escolhido, já está preparando o sermão do casamento, ela já está escolhendo o vestido e de repente ele ficou desempregado. Sim. E acontece. São muitas as decisões que precisam ser tomadas, né? E num curto espaço de tempo. Então o que nós falávamos lá, né? São o rapaz e a moça de famílias diferentes, com pensamentos, com os anseios diferentes, tendo que tomar muitas decisões no espaço curto de tempo. E quando isso acontece, de fato, gera aí uma turbulência. E é um momento de prova em que os dois, de fato, precisam estar muito afinados para que esse casamento, de fato, venha a acontecer e que comece da melhor maneira possível, né? Então, voltando ao texto aqui um pouquinho, né, justamente nesse momento de dificuldade precisa ter, né, a proximidade da família. Então, quando um cai, o outro ajuda a levantar e daqui a pouco nós vamos ver isso na história, né? Ruth ajudou a Noemi a se levantar, na verdade. Então, no seio familiar tem que ser dessa maneira, né? Nós teremos nossos momentos, né, não tão bons assim e precisamos apoiar-nos uns aos outros, não é verdade? Então, olha só, você, esposo, pai, o provedor, ou a esposa, porque os tempos modernos trouxeram algumas mudanças que são que não dá para negar. Hoje é comum a mulher ganhar mais do que o esposo. Sim. Há pouco tempo atrás isso não acontecia. Sim. Hoje acontece. E aí quando tem esse desequilíbrio, perdeu o emprego, a porta fechou, é muito comum, principalmente o homem se isola. Sim. Sim. Não conversa com a esposa, não conversa com os filhos, fica amargurado, ansioso, às vezes irritadiço, não é? Afasta a esposa, afasta os filhos, sente-se um inútil. É justamente nessa hora que tem que acontecer o contrário. É de juntar, Sim. se aproximar, estar junto, estreitar laços, fortalecer laços. Vamos, eu já citei aqui, mas vamos ler. Eclesiastes, capítulo 4, a partir do versículo de número 9. É melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Sim. Tá bom? Você, esposo, esposa, noivo, noiva, você não está sozinho, você tem que entender isso, você não está sozinho. Tem gente do teu lado que se você der certo vai sorrir e que se você der errado vai chorar. Então não se isola, chama, pede ajuda. É melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só. Ai do que estiver só. Por quê? Pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão.
mas um só, como se aquentará? Na hora da crise, nada de sofá, irmão. Só sai da sua cama do lado da tua esposa se for para orar. Se não, vai dormir juntinho, vai lá aquecer os dois. Você está precisando de um chamego, de um abraço, de um carinho, de uma palavra de alguém que te ama, que quer que você dê certo, viu? Isso vale para o esposo, para a esposa, para a mãe, para o pai, viu? Não é hora de se isolar. Mas se um só estiver deitado, dormindo, como se aquentará? Olha isso. Sozinho é mais difícil, é mais frio, é mais solitário. Não. Se alguém quiser prevalecer contra um só, dois lhe resistirão. Dois lhe resistirão. Se o inimigo quiser prevalecer contra um, ele pode ser, mas contra os dois não. É mais difícil. É mais difícil. Mais difícil. E por que é mais difícil? Porque, olha aqui, ó, o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Que matemática é essa? É ele e ela, ou 2 pessoas. Cordão de 3 dobras, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. É o cordão de 3 dobras. Quando você parar de se isolar, se unir à tua mulher, que é uma só carne contigo, e vocês estreitarem os laços de união e de comunhão na presença de Deus, o Senhor vai entrar em ação e o cordão de 3 dobras não irá se romper. Vocês irão, eu vou profetizar na tua vida. Vocês não irão sucumbir. A tua família será alcançada pela bondade e a misericórdia de Deus. E Deus vai entrar com grande providência na sua casa, no seu lar. Se você entender esse princípio, pegar essa chave para a tua vida e tomar posse dessa palavra em nome de Jesus. Receba aí. Tá quente aqui na presença de Deus, mas nós precisamos continuar. Chegamos aqui, ó, ao final desse primeiro tópico e a síntese dele é: a crise econômica na Judéia e as fatalidades no seio familiar de Noemi e Ruth tornaram a aliança entre elas ainda mais forte. Em tempos de crise, construa pontes, estreite alianças, relacionamentos. É melhor serem 2 do que um só. Aleluia! E lembrando, né, que a história diz, né, que nós crescemos em tempos de crise, né? Então, passando com essas pontes que o pastor falou há pouco, né, sairemos mais fortalecidos, não é? As crises são oportunidades para vivermos milagres extraordinários de Deus. Sim. Viu? Na crise, no deserto, Israel provou o sustento de Deus, os sinais poderosos de Deus. Você vai viver ainda o extraordinário. Você vai viver o sobrenatural. Oh, glória! Vamos em frente, vamos em frente. O tempo urge, precisamos concluir. Mas tá gostoso o bate-papo, né, Leandro? Tá gostoso. Aleluia. Segundo tópico: superando as crises existenciais. Além da crise financeira, instalou-se uma outra crise. A crise existencial. Noemi decide voltar à sua terra. Capítulo 1 de Ruth, versículos 6 a 8. Viúva, com 2 noras moabitas, Orfa e Ruth, e também viúvas, Noemi resolve voltar à terra da Judéia depois de 10 anos longe da sua terra. E por que ela voltou? Porque ela ouviu dizer que Deus lembrou-se do seu povo. O que é mais fácil? Estar em Belém quando Deus manda embora a crise e traz a provisão. Estar em Belém na hora que Deus chega, ou ter que fazer todo o caminho de volta de Moabe. Não sai do teu lugar, porque senão você vai ter que voltar. Eu estou profetizando para alguém aqui. Eu estou recebendo direção do Espírito Santo para dizer para alguém aqui. Não saia do lugar que Deus te plantou, porque senão você vai ouvir de Deus
o que Elias ouviu do Senhor. Volta pelo teu caminho. Volta pelo teu caminho. E ele teve que fazer todo o caminho de volta. Viu? Permaneça. Vamos lá. Continuando aqui. Era uma mulher envelhecida e por isso resolveu liberar as noras, Orfa e Ruth, para que voltassem às suas famílias de origem em Moabe. Orfa, num primeiro momento, chora, mas aceita esta liberação de sua sogra e volta para a sua família. Mas Ruth resolveu ficar com Noemi. Capítulo 1, versículos 15 a 18. Ela decide permanecer. Ela desenvolveu um sentimento de amor. Ela se apegou à sua sogra. Olha que coisa extraordinária. Ela era viúva. Ela foi liberada de toda a obrigação. Podia voltar para o seu povo, para o seio familiar. A própria Noemi disse a ela: volta, minha filha. Eu já estou velha. O texto diz, ainda que eu gerasse filhos, vocês vão esperar os meninos crescer para casar com eles. Não, mas já não é mais por causa do teu filho. Olha que coisa extraordinária isso. Né? Não é mais por causa do teu filho, minha sogra. É por você. Por causa de ti. É porque eu aprendi a te amar, minha sogra. E agora, no momento de necessidade sua, eu não vou te abandonar. Isso é lealdade. E, infelizmente, nós vivemos tempos em que os relacionamentos são descartáveis. Se não me é mais útil, não me tem serventia, por que estar perto? Por que manter perto? Se despreza pessoas e se negligencia relacionamentos por tão pouco hoje em dia. Infelizmente, né, pastor? E engraçado que a Ruth, no contexto dessa palavra, ela foi abençoada por esta lealdade. Alguém estava vendo, né? E por ela ser leal da maneira que foi, ela foi abençoada de maneira muito, muito importante, não é verdade? Esta é a Moabita que voltou das terras de Moabe em companhia de Noemi. As pessoas estavam vendo. A lealdade. Gente, se a ingratidão e a deslealdade fecham portas, a gratidão e a lealdade abrem portas. Sim. Tem um trecho aqui da nossa lição, pastor, que diz que as mulheres de Belém diziam que Noemi ela era muito abençoada, porque a Ruth valia mais do que 7 filhos, de tão boa que ela era para sua sogra. Olha que coisa extraordinária. Sim. A fidelidade, honra. Infelizmente, tem muita gente, eu digo infelizmente porque isso no meio do nosso povo, da nossa gente, do povo da fé, da comunidade, dos crentes. Tem muita gente que ainda não aprendeu ou que negligencia deliberadamente o princípio de honra. Mas quando você aprender a honrar, você também será honrado. Sim. Está escrito, está na palavra. Quem receber um profeta na qualidade de profeta vai receber galardão de profeta. Porque você honrou, você vai ser honrado. Quem receber um dos meus pequeninos e lhe der um copo de água fria... recebe a mim. Gente, aprende a honrar que você vai ser honrado. Ei, nora, genro, honre o teu sogro, a tua sogra, você vai ver que Deus vai começar a fazer coisa diferente aí na tua vida, na tua família. Viu? Você só vai ganhar com um bom relacionamento. Tá bom? Vamos lá. Provavelmente Noemi pensou que Deus estivesse castigando,
com todos os sofrimentos experimentados, e não imaginava o plano divino em todas aquelas circunstâncias. Na decisão de Ruth nascia uma amizade profunda entre nora e sogra, entre duas mulheres que seriam experimentadas, que foram experimentadas pelo sofrimento. Aprendemos com o apóstolo Paulo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Como é isso? Todas as coisas, o conjunto todo. Tá? O fato de terem ido para Moabe quando não deveriam ter ido, tendo se casado com as mulheres moabitas, os filhos de Elimeleque e Noemi, tudo isso, o luto pelos filhos, o luto pelo esposo, todas essas coisas vão cooperar de alguma maneira para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, Deus vai usar como argamassa, como matéria-prima para a tua bênção, as provas que têm feito você chorar. É como se eu dissesse, trabalha, Neemias, porque todo esse entulho do muro quebrado é matéria-prima para o novo muro. Deus pode pegar todos esses cacos, todo esse entulho e fazer algo novo, extraordinário. Nosso Deus é poderoso, né, pastor? Coisa linda. Do improvável, ele faz maravilhas, não é verdade? De situações improváveis, Deus fará algo extraordinário. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até as improváveis. Vamos seguir aqui. Ruth conhece o Deus de sua sogra. Olha aí, eu volto lá em Eclesiastes 4:9 a seguir. Às vezes, quando a gente está fraco e a gente esquece, porque às vezes, por mais que a gente ande com Deus, conheça a Deus, tenha intimidade com a palavra de Deus, tem uns momentos que parece que Deus esqueceu da gente, e tem momentos que parece que a gente esqueceu quem Ele é. Precisa estar lembrando, a gente lembrar um ao outro, né, pastor? A gente precisa estar usando a palavra a todo momento para fortalecer um irmão que conhece o Senhor, que anda junto, mas teve um momentinho aí que achou que Deus esqueceu dele. E aí a importância do outro. Sim. A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra, e alguém do nosso lado dizendo, creia, não desista, creia, não desista, creia, não desista. Uma hora dessa que eu não sei qual é, um dia desse que eu não sei qual é, Deus está chegando aí com a vitória. A vitória está mais perto hoje do que quando Deus lhe fez a promessa. Não desista, não desista. É isso. Não temas, não temas. É isso que nós precisamos. Por isso que é bom estar do lado, estar perto, ter amigo. Gente de Deus para nos lembrar de Deus, para levar a gente mais perto de Deus. E gente de Deus, né, pastor? Gente de Deus, né? Gente de Deus. Porque tem uns amigos aí, como diz o pastor Rogério, nosso pastor, tem uns amigos aí que é meio mequefreque. Tem uns amigos aí que é meio prestam desserviço. Mas vamos continuando aqui. Ela teve um gesto de amor exemplar. Ela declara de coração sincero a sua sogra, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. O que ela está dizendo em outras palavras para Noemi? Minha sogra, eu acredito. Eu acredito nesse Deus e por isso eu quero ser desse povo. Porque eu acredito, o teu Deus é o meu Deus, porque olha, a senhora hoje está em crise, mas me ensinou a acreditar nesse Deus em algum momento. Imagino, pastor, que nessa história de Ruth com a família de Noemi, ela deve ter tido algumas experiências com o Senhor, não é? Ela deve ter tido, né, ter visto alguns sinais, alguns acontecimentos que, de fato, ela converteu o coração dela, né? Então, talvez esse desejo grande de ficar com a sogra também está relacionado às experiências que ela teve nesse seio familiar, não é verdade? O que o texto não diz claramente, nós entendemos entre linhas, sim, porque não é gratuito isso aqui. Ela foi além do teu povo é o meu povo.
Ela foi além, ela disse o teu Deus. Ela teve exemplos de momentos de fé que inspiraram a sua vida, que lhe fizeram acreditar em Deus. Mas uma coisa nós temos que admitir: é difícil, é quase impossível ser forte o tempo todo. Verdade. Em algum momento, a fraqueza nos alcança, o cansaço nos alcança. Em Provérbios, em Provérbios 12, Provérbios 13, está lá escrito: a esperança que demora enfraquece o coração, a ansiedade abate o coração. E é nessas horas que a gente precisa de alguém para dizer: o teu Deus é o meu Deus, eu acredito, para estimular a fé do outro, viu? Para chorar com quem chora e dizer: eu acredito, o teu Deus é o meu Deus. E parafraseando o nosso pastor, né? Se você não crê, eu creio por você. Não é eu verdade? creio por você, eu te empresto, eu te dou um pouco, vem cá, eu quero ser teu companheiro de julgo. Quanto tempo a gente não usa essa expressão? Sim. De ligar para alguém, buscar alguém que está ali abatido e dizer: vem cá, eu quero ser teu companheiro de julgo, eu quero chorar com você. Como a letra da canção: eu sou um com você. Viu? Corpo e família. Música extraordinária. Mas vamos seguir aqui. A convivência com a sogra levou Ruth a conhecer o Deus de Noemi. A despeito dos sofrimentos e necessidades vividos dentro daquela família, a moabita descobriu que o Deus da sua sogra era o Deus verdadeiro, que supre as nossas necessidades. Vamos ler Filipenses 4,19, que foi sugerido aqui pelo comentarista, que diz o seguinte: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Que maravilhoso! Que bênção numa hora de crise receber uma palavra como essa. Descansa, Leandro. O meu Deus, o nosso Deus, segundo as suas misericórdias, suprirá todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Creia, meu irmão. É uma garantia, né, pastor? É uma garantia. Isso nos eleva, de fato, o ânimo, não é verdade? Glória a Deus. Irmãos, não repare, não tem como ficar indiferente a uma palavra como essa. Ruth apegou-se a Noemi, não só pelos laços familiares, mas também pela fé no Deus de Israel, porque a sua sogra dava exemplo de uma mulher temente a Deus. Pode haver incompatibilidade de gênio, pode ter incompatibilidade na questão da formação, da cultura, acadêmica, sei lá, mas os laços da fé devem ser aqueles que nos unem, devem ser mais fortes do que aquelas coisas que nos separam, que nos afastam. Não é, Leandro? Poxa vida! E esse exemplo, né, que a sogra dava de temente a Deus, de fato, ela dava testemunho, né, pastor? Então, ela era, de fato, uma serva de Deus e dava testemunho. Então, ela dava frutos. E isso era visto, né, pela Ruth, né? Então, eu vejo frutos da vida do pastor André. Eu convivo com ele, vejo os frutos que ele dá. Então, ele é um exemplo para nós, na verdade. Eu acho que é dessa forma que a Ruth via a Noemi, né? Então, não era só da boca para fora, né, pastor? Mas era em atos, ações, não é verdade? É verdade. E vai além da coisa. Por exemplo, a gente condiciona hoje tudo à condição financeira. Se está passando por crise financeira, opa, Deus não está lá. Se está com a grana, a conta, Deus está ali. Mas isso aí não significa nada, porque foi na hora da crise que a Ruth viu que, puxa vida, essa mulher é crente. Essa mulher é temente a Deus. Essa mulher serve a Deus. É um exemplo para mim.
Eu quero seguir esse Deus também. Eu quero seguir esse Deus. Com ele. Eu, por bondade, vou dar aqui um breve exemplo. Eu, infelizmente, eu não tenho tanto convívio assim com o meu sogro, tanta proximidade, mas quando estamos juntos é uma benção. O seu Raimundo é muito, muito divertido, tem experiências, testemunhos lindos, mas a minha sogra é uma segunda mãe. A irmã Vandinha, que os irmãos que acompanham a escola aqui, o culto lá no ponto de pregação, no culto da garagem, vê ela cantando os hinos ali. E quantas vezes eu estou ali triste, abatido, ela vem e fala, senta aqui, meu filho, deixa eu contar um testemunho. E começa a contar as experiências ao longo da vida, das dificuldades, das vitórias, das provas e do temor. E aquilo vai me renovando. E quando eu acabo de ouvir aquilo, ela levanta e fala, vem cá, cabeção, quero orar por você. Ela é muito divertida. Ela vem cá, cabeção, vem aqui, deixa eu orar por você. E me beija, me abraça. Poxa vida, que coisa maravilhosa. Eu quero liberar uma palavra profética aqui, talvez algo do desejo do meu coração apenas, mas receba em nome de Jesus, que Deus abençoe os relacionamentos na sua família, entre nora, sogra, genro, sogro, cunhados, enfim, que Deus abençoe os relacionamentos em família para a honra e glória do nome do Senhor. Receba em nome de Jesus. Vamos continuar aqui que o tempo está passando. Meu Deus, vamos lá. Unidas na crise. Toda família pode passar um período em que parece que não há expectativa, perspectiva e mudança diante da situação difícil. Como no caso dessas duas mulheres, Noemi e Ruth. Um verdadeiro beco sem saída. Mas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Deus é pelo seu povo. Isso não é diferente com a nossa casa, com a nossa família. Não é diferente, não foi privilégio de Noemi e de Ruth. Tá? No momento de crise familiar, a última coisa que pode acontecer é uma guerra entre os seus membros. Não pode! A guerra já está em volta. Se eu entrar em guerra dentro de casa com a minha família, a coisa só vai piorar. Nós já falamos disso aqui hoje. Creia, creia, creia. Tá? A perspectiva de fé de Ruth animou a sua sogra e juntas contemplaram o agir de Deus em favor da família. Precisa sempre de alguém com ali um ponto de equilíbrio, alguém que parece, essa pessoa é fria, parece que ela não está sentindo nada. Não, está sentindo, está abalada, mas ela entende que se ela ruir, todo mundo vai ruir também. Então, permanece. Não é fácil, mas Deus dá graça. Deus dá graça. Deus dá força. Basta acreditar, não é verdade? Se te mostrares frouxo no dia da angústia, poucas serão as tuas forças. Aí eu lembro do Neemias. No momento de dificuldade, perto de concluir a obra, sendo afrontado, perseguido, o inimigo arrumando mentira, levantando falso profeta, contratando profeta, fazendo ameaça. Ele diz, de maneira alguma, um homem como eu desistiria? A alegria do Senhor é a nossa força. Vamos continuar trabalhando, que nós vamos se alegrar. No fim de tudo, nós vamos se alegrar. Viu? Tem bênção chegando. Glória a Deus. Chegamos ao final desse tópico e a síntese é: a lealdade entre Noemi e Ruth é evidenciada na decisão de ambas, uma indo e outra ficando, a fim de suportarem juntas em Deus todas as dificuldades. Todas as dificuldades. Vamos correr aqui e caminhar para a conclusão. Fé e trabalho numa nova perspectiva. A chegada à terra do pão. A chegada das duas mulheres viúvas à Judéia, mais especificamente em Belém, depois de 10 anos. Quanto tempo faz que você está esperando? Aqui, ó, depois de 10 anos, ainda teve mais um tempo. Não foi assim chegar aí. Ainda teve mais um tempinho aí, ó.
causou um grande alvoroço na cidade. Os antigos conhecidos de Noemi queriam saber o que havia acontecido com a família. Ela ainda se mostrava uma mulher amargurada com as duras experiências passadas em Moabe e preferia ser chamada de Mara, cujo significado é amarga, amargosa, amargor. Ela voltou diferente, endurecida, amargurada, triste. E as pessoas se admiravam com aquilo, porque ela teve coragem de voltar. Porque tem gente que não tem coragem de começar de novo. Tem gente que prefere fugir, se esconder. Mas ela entende que ela deve voltar, que ela deve estar ali, que ali é o lugar de onde ela não deveria ter saído. Aleluia! Sua queixa se resumia a declarar que Deus parecia tê-la abandonado. Eu vou repetir, silêncio de Deus não é ausência de Deus. No silêncio Deus trabalha. No silêncio Deus trabalha. Viu? Sua humilhação e tristeza começaram a ser transformados em alegria quando, Noemi e Ruth empreenderam a viagem para a Judéia. Já começou ali o processo de mudança. A mudança não começa quando chega. A mudança é o processo, né, pastor? A mudança começa quando eu decido voltar. Aleluia! A mudança começa quando eu decido. Não é quando eu propriamente chego, é quando eu decido. A vida do filho pródigo começou a mudar quando o texto diz, e caindo em si, disse no seu coração, pequei contra o céu, contra o meu pai. É quando você reconhece, quando você decide, começou a mudança. Vamos lá. Ali havia uma nova esperança em seus corações. Ruth se torna uma mulher de fé, disposta a superar a crise, confiando inteiramente no Deus de sua sogra, no Deus de Noemi. Ela disse, o teu Deus é o meu Deus, então agora não tem outra saída. É confiar e confiar. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Quando tudo diz que não, tem uma canção muito bonita que nós cantamos na igreja, quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Vamos lá. Então, sogra e nora agora estão juntos, vivendo da fé. Como a Bíblia diz, o justo viverá da fé. Abacuque 2:4 e Romanos 1:17. O justo viverá da fé. Viverá da fé. Segundo tópico, recuperando a autoestima. Ruth, capítulo 1, 15 a 18. Ruth deu uma demonstração de carinho e amor por Noemi, que a fez entender que ainda havia esperança. Elas haviam chegado a Belém no princípio da colheita da cevada, versículo 22, capítulo 1 de Ruth. Se em Moabe a situação era precária, em Belém havia esperança de não faltar nada para ambas. Ruth usou sua perspicácia para suprir a necessidade da casa. Essa atitude contribuiu para que Noemi levantasse seu estado de espírito e sua autoestima. É muito importante que na família haja pessoas dispostas a animar o outro. Falamos a respeito disso. Leandro falou disso com muita propriedade aqui. E é de Jesus esse negócio. Entendeu? A honra do trabalho no campo de Boaz. Havia um campo que pertencia a um parente de Elimeleque chamado Boaz. Ruth 2:1. Ruth foi para esse campo de cevada a fim de ajuntar as espigas que os segadores abandonavam. Havia um dispositivo na lei de Moisés, na lei mosaica, lá em Deuteronômio 24, 19 a 21, que aquilo que caísse na cega, que eram os rabiscos da terra, os colhedores, os agricultores, eles não deveriam pegar. Eles não deveriam voltar para colher. Eles deviam deixar para sustento do pobre.
E era direito do pobre pegar aquilo ali. Estava na lei. E Ruth não teve o menor pudor em fazer uso desse dispositivo e ir lá, respigar a terra, rabiscar a terra e trazer para casa o sustento. Em momentos de crise, irmão, tira o orgulho de lado. Faz como a mulher cananeia. Senhor, não precisa dar o pão inteiro, mas dá migalha que cai da mesa, come os cachorrinhos. Tem muita gente que não sai da situação que está porque é orgulhoso, soberbo. Pesado, né, varão? Pesado, pastor. Mas é necessário para alguém, né, pastor? Dá uma chacoalhada. Deus né? resiste o orgulhoso. Deus resiste o soberbo. Desce do pedestal. Põe a tua boca no pó, talvez assim haja esperança. Vamos continuar aqui, nós precisamos acabar. Assim, Ruth se dispôs a trabalhar pelo sustento da sogra Noemi. Ela teve iniciativa, persistência, não teve medo de correr risco, estava determinada e disposta a alcançar o objetivo desejado. Até onde você está disposto a ir para mudar a história da tua vida em Deus? Mais adiante, ao descobrir a generosidade dessa estrangeira para com sua sogra, Boaz ofereceu seu campo, sua proteção, e se tornou o provedor de Noemi e Ruth. Boaz aqui é um símbolo do nosso mestre, do nosso Senhor, do nosso Salvador, o parente remidor, aquele que nos sustém e que nos sustenta. Aleluia. Quer pontuar alguma coisa, Leandro? Fica à vontade. Não, pastor, só reforçando aquela questão de que ela honrou, né? Demonstrou boa vontade, foi trabalhar, você está caída, eu trabalho para nós, eu levo o sustento, e tinha alguém vendo. O Boaz viu, se agradou dela e falou, eu vou ajudar as duas. Né? Acolheu, deu morada, deu comida, não é verdade? Então sempre tem alguém vendo, não é verdade? Vamos lá, agora encerrando aqui. Ruth encontra o remidor da família. Ruth descobre o remidor de Noemi. Ao se dispor a apanhar os restos das espigas deixadas pelos empregados de Boaz, Ruth descobre que ele era parente de Elimeleque e por isso, segundo a lei, Boaz podia redimir essa herança para que ficasse dentro da família e a viúva não ficasse desamparada. Ela fez todo o procedimento a respeito da propriedade conforme orientava a lei. Aqui podemos perceber que Boaz é um tipo de Cristo, nosso Redentor, que sendo rico se fez pobre para nos fazer herdeiros das suas riquezas espirituais. Há riquezas de Cristo para nós e para a nossa família. Leia depois 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Boaz redime a Ruth, a Moabita. Boaz foi para a porta da cidade onde se reuniam os anciãos do povo, onde se deliberavam, julgavam-se as causas do povo na forma de um júri que julgava as causas do povo. O remidor por direito era outro homem, porque aquela parte da terra que pertencia a Elimeleque estava à venda. Portanto, a herança representada por aquele pedaço de terra pertencia a outro, mas Boaz se dispôs a casar-se com Ruth, com a estranha, com a moabita, com a estrangeira. Aleluia! Nós não éramos povo, fomos feitos povo. Aleluia! E a iniciativa foi dele, não foi nossa. Glória a Deus! Mais que isso, Boaz redimiria a Ruth pagando o preço daquela terra e o direito de resgate da viúva. Foi assim que Ruth, a Moabita, entrou para a genealogia de Jesus Cristo. Mateus, capítulo 1, versículo 5. Após casar-se com Boaz, ela deu
à luz um filho, o qual recebeu o nome de Obed, o pai de Jessé, e este pai de Davi, o grande rei de Israel. Quando Jesus se manifestou na terra, tornou-se conhecido como filho de Davi, formando os elos da linhagem do Messias. Começou lá atrás, do improvável. Do improvável. Acho que todo o esforço de Ruth valeu a pena, não é verdade? Valeu a pena. Ela que honrou, eu acho que ela foi 10 vezes honrada, né? Do que ela honrou a sogra, não é verdade? Pela bondade que ela teve, não? Honrou e foi honrada. E foi honrada. Honrou e foi honrada. Noras e sogras, o relacionamento entre nora e sogra tem muito a ver com o equilíbrio do relacionamento familiar. Se a relação entre elas não for sadia, saudável, muitas outras relações familiares podem ser afetadas, porque a sogra, que é a mãe do outro, é a avó dos seus. Sim. Olha que coisa. E isso, bom, a história bíblica de Ruth e Noemi nos mostra que é vontade de Deus que nora, sogra, genro, sogro, tenham um relacionamento em que o fruto do Espírito seja revelado. Com a história dessas duas personagens, aprendemos que nora e sogra podem superar juntas a dor do luto, o período de escassez em que toda a família está sujeita a passar, a enfermidade de um filho ou de um neto. Nos momentos difíceis na família, elas podem ser um esteio para todos. A palavra de Deus diz que em tudo devemos glorificar ao Senhor, e isso passa pelos relacionamentos mais próximos dos cristãos. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, depois você leia. Chegamos ao final da nossa lição. Chegamos ao final dessa meditação de hoje. A conclusão aqui, a história bíblica de Ruth é um exemplo de fé no relacionamento entre nora e sogra. Viu? É um exemplo de relacionamento para nós em todas as esferas da vida. Leandro, que bênção tê-lo conosco aqui. Obrigado. Nessa aula. Uma alegria. Que não fique apenas nessa, teremos outras participações, com certeza. E eu quero aqui recomendar a todos os namorados, noivos da Igreja Evangélica Canaã, ou não, e que estejam próximos de nós, que porventura no seu ministério não tenha este trabalho específico com os noivos, procure aqui a Igreja Evangélica Canaã, o irmão Leandro. Eu vou deixar ele falar a respeito disso, viu? Obrigado, Leandro. Deus abençoe. Faça aí o convite. Faça aí o convite. Eu que agradeço, pastor. O pastor falou no meio da ministração, de fato, a presença se fez aqui em nosso meio, irmãos. Talvez vocês não perceberam, né? Eu percebi aqui do lado do pastor que a presença do Senhor esteve conosco em todos os momentos. Bom, como o pastor falou, a gente recebe inclusive casais de fora da nossa igreja, né, para ministrar o curso de noivos que se chama One, é um curso preventivo e preparatório para o casamento. Venha, irmãos, venha ser abençoados em nossa igreja, se preparar para essa instituição que é o casamento, e vocês serão, não tenho dúvida, serão abençoados. Em nome de Jesus. Amém, Leandro. Obrigado, meu amigo. Glória a Deus. Que bênção, que alegria tê-lo conosco aqui. Que alegria ter vocês aqui conosco aqui. Que alegria ter essa equipe aqui conosco trabalhando. Eri, beijo no coração, meu amigo. Pastor Rogério Pardini, pastor Anderson Moraes, os nossos pastores. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado a você por nos receber aí na sua casa. Enfim, que Deus em Cristo te abençoe. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz de Deus que excede todo o entendimento. Guarde seu coração, seus sentimentos em Cristo Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um em nome de Jesus.
Amém. Até a próxima, permitindo Deus, aqui para mais uma escola bíblica online da Igreja Evangélica Canaã. Beijo no coração, até mais.